A Rússia tornou-se o epicentro da manobra financeira mais titânica que a nossa era já presenciou. A operação, conhecida como a Penhora Digital, lançou um pânico cego nas ruas, forçando multidões aterrorizadas a acampar durante horas à porta das agências. As máquinas de multibanco não passam agora de caixotes metálicos inúteis e incapazes de libertar uma única nota, porque a partir do momento em que o Comando Supremo foi acionado em Moscovo, os bancos trancaram os cofres. O capital que julgava ser seu desapareceu num piscar de olhos. O seu salário suado, as poupanças de uma vida inteira de trabalho, até mesmo as propinas da educação dos seus filhos. Tudo se transformou num mero prisioneiro de guerra no tabuleiro logístico do Estado. Hoje, no Mr. Warlog, vamos dissecar a engenharia tática que o regime de Putin está a usar para tentar estancar os 800 milhões de dólares que viram cinzas a cada 24 horas de combate. A nova máquina de captura entrou em ação, a boleia do decreto OD 2506, uma diretiva marcial letal do Banco Central da Rússia. Por trás dos bastidores, a arquitetura deste sistema de contenção foi blindada por uma rede de algoritmos cuja complexidade roça a ficção científica. Historicamente, as lupas bancárias de Moscovo focavam-se apenas no rastreio de transferências colossais ou indícios pesados de crime. Mas hoje o jogo mudou. Autênticos exércitos de inteligência artificial farejam cada mísero rublo em circulação, sem dormir, sem piscar, numa vigília predatória perpétua. Se dissecarmos os relatórios divulgados pelo jornal Comerçante, o impacto civil é devastador. Entre 2 a 3 milhões de contas bancárias e os respectivos cartões de crédito foram sumariamente fuzilados logo nas 3 primeiras semanas deste ano. Estamos a testemunhar um volume de aniquilação financeira quase 10 vezes superior à cadência mensal que observávamos em anos anteriores. Em bom rigor tático, qualquer cidadão em solo russo vive com a arma do congelamento estatal apontada à sua carteira, sem direito a qualquer aviso ou justificação prévia. O choque brutal não reside apenas na escala bíblica destes números de confisco. O verdadeiro pesadelo tático é o despotismo cirúrgico e a rede arbitrária com que esta medida asfixia a população de ponta a ponta. O novo regulamento entrega às instituições financeiras 12 armas analíticas, ou critérios de risco, concebidas para classificar operações banais como ameaças ao sistema. A rede destas armadilhas legais é tão vasta e perversa que tentar operar fora da malha deste radar de vigilância é, neste momento, um autêntico suicídio estatístico. Pensemos num cenário mundano. Um parceiro cede-lhe uma quantia modesta para o safar de um apuro financeiro. E se você decidir liquidar uma dívida noutro sítio, usando esse mesmo valor antes de o sol se pôr, o algoritmo dispara. O seu ato é classificado como uma manobra fraudulenta em cadeia, resultando no corte instantâneo do seu oxigênio financeiro por 48 horas de agonia pura. O cerco aperta-se ainda mais. O simples instinto de levantar numerário logo após transferir fundos para alguém além fronteiras acende todos os alarmes de evasão de capital de alto risco. O resultado? Os seus recursos são neutralizados no terreno. No meio de toda esta carnificina bancária, impõe-se a derradeira interrogação estratégica. Por que razão o Kremlin decidiu estrangular o seu próprio batalhão civil com um agarrote financeiro de tal magnitude? Os canais de propaganda estatal juram a pé juntos que se trata de uma cruzada purificadora contra a fraude. Um escudo cibernético para proteger a população. Contudo, quando recuamos a lente para observar o teatro de operações globais como um todo, a máscara da narrativa oficial cai por terra. Isto não tem absolutamente nada a ver com protocolos básicos de precaução civil. Ao contrário da miragem de invulnerabilidade projetada por Moscovo para o Ocidente, a maquinaria econômica russa está num processo de putrefação avançada. A fatura sangrenta da guerra já implodiu todas as barragens de sustentabilidade a longo prazo. Estamos perante uma hemorragia de recursos brutal, onde o exército russo incinera a métrica absurda de 800 milhões de dólares em operações a cada nascer do sol na frente ucraniana. Esta torrente de financiamento bélico não brota da terra por simples decreto imperial. Está a ser sugada do sangue e do suor civis,
roubada diretamente aos fundos de reforma dos mais idosos, expropriada das costas da classe trabalhadora, hipotecando o próprio futuro da nação. Basta olhar para o cenário de abandono grotesco de um simples autocarro público na província de Ryazan para entender o custo. Num dos flancos estratégicos, injetam-se fortunas incalculáveis na forja de mísseis balísticos, carros de combate de ruptura e enxames de aeronaves não tripuladas. No flanco interno, as artérias logísticas de transporte e infraestrutura dissolvem-se em escombros e ferrugem, incapazes de cumprir a missão mais básica para a sociedade. O desespero da retaguarda converteu-se num motim abafado, com a população a lançar debates escaldantes nas trincheiras digitais do Telegram e em redutos encriptados da internet. Enquanto a elite do Estado dispara centenas de milhões de dólares todos os dias para transformar bairros ucranianos num deserto de escombros, por que é que nós fomos atirados para o fundo desta vala comum de miséria absoluta? Mas preparem-se para o ato de encerramento desta tragicomédia bélica, o golpe estratégico mais sádico de toda a narrativa. Sabem qual é? A mesmíssima cúpula governamental liderada por Putin, que lança as garras sobre uma transação de meros $50 a um pensionista moscovita sob o pretexto de defesa nacional, encontra-se neste preciso instante nos corredores escuros da diplomacia mundial a negociar um bilhete de admissão dourado na casa de $1 bilhão. Relatórios de espionagem apontam para uma manobra colossal nos bastidores, onde Moscovo se prepara para entregar este resgate monumental em troca de Washington destravar o gigantesco arsenal de centenas de bilhões de dólares do Tesouro Russo que se encontram cativos sob o jugo do bloco ocidental. O mestre do Kremlin está na disposição de injetar liminarmente a quantia de $1 bilhão nos cofres do chamado Conselho de Paz, delineado pela futura cúpula de Trump. Afirmativo, a vossa escuta está em perfeitas condições. Foi exatamente isso que ouviram. A sua simples ida ao supermercado agora é classificada como uma operação de alto risco e sumariamente abortada pelo sistema. Nos bastidores, porém, a elite moscovita planeja jogar $1 bilhão em espécie no colo de Trump, numa manobra tática desesperada para descongelar as suas fortunas retidas no exterior. Para a infantaria civil, o jogo é de mera sobrevivência, contando migalhas para proteger o amanhã. Já quando a artilharia financeira envolve o alto escalão dos oligarcas, as comportas de liquidez se abrem sem qualquer protocolo ou restrição. Trata-se do ápice do cinismo econômico imposto à população, um mero prelúdio visual de uma catástrofe colossal e invisível. O verdadeiro campo de batalha desmorona longe dos olhos do povo. Nos bunkers secretos e salas de crise barricadas do Banco Central, onde o terror impera absoluto. Uma inteligência vazada recentemente das trincheiras do Centro de Análises Macroeconômicas expôs a ferida de forma letal. Falamos do próprio núcleo estratégico, que sussurra dados confidenciais diretamente aos ouvidos do alto comando do Kremlin. O diagnóstico militar deles é inequívoco. O aniquilamento estrutural é irreversível e já marcha em nossa direção. O dossiê de crise foi batizado como colapso sistêmico, com o relógio do apocalipse marcado para o encerramento do ano de 2026. Esqueça o termo covarde recessão técnica. O que temos é o disparo de uma reação em cadeia de proporções devastadoras. Prepare-se para o impacto. A primeira peça dessa muralha de dominós acaba de ruir, protagonizada por ninguém menos que o peso pesado Banco de Crédito de Moscou. Não se engane. Não estamos mapeando o colapso de uma mera cooperativa de bairro ou instituição de varejo. Esta é a fortaleza financeira privada da titã energética Rosneft, uma das 12 colunas de sustentação máxima de todo o império de crédito russo. A inteligência interceptada revela uma cratera monumental. Um rombo bélico de 600 bilhões de rublos estripou as entranhas dos cofres da instituição. As linhas de financiamento viraram pó. Os fundos simplesmente evaporaram na neblina tática do sistema falido. Como, afinal, a gigantesca tesouraria de um Leviatã dos combustíveis
vai parar direto no corredor da morte da falência? A resposta que emerge dos escombros é simultaneamente transparente e de gelar o sangue nas veias. A couraça blindada de energia que financiava as operações do país foi estilhaçada. A era inesgotável e gloriosa dos petrodólares secou de vez. Com a barreira de defesa obliterada, presenciamos o derretimento de uma infraestrutura que nem mesmo a máquina de guerra irrefreável da Rosneft consegue salvar do naufrágio. Mas será esse um batalhão caindo isoladamente no fronte? Negativo. O VTB, vice-líder nesse campo minado, já soou a sirene de ataque, confessando que sua taxa de calotes mortais atingirá a marca impensável de 7%. O comandante em chefe do Sberbank, German Gref, encarou as suas tropas de acionistas a sangue frio e decretou: o ano de 2026 trará uma verdadeira carnificina no mercado. Para quem decodifica a linguagem cifrada do capital, a expressão severa dificuldade traduz-se como um alerta vermelho de que o casco do navio foi torpedeado e o naufrágio é iminente. No atual teatro de operações, esmagadores 2/3 do parque corporativo russo encontram-se sem munição financeira para cobrir o próprio endividamento crônico. Trata-se do mergulho em parafuso academicamente mascarado como a espiral da morte corporativa. Aliados comerciais que buscaram fôlego a taxas e juros catapultadas para extorsivos 25% devido aos esforços militares, hoje sangram no escuro, incapazes de pagar sequer os custos de manutenção dessa dívida. As bases financeiras trancaram os cofres às 7 chaves. As fileiras de corporações estão sendo aniquiladas, sem qualquer piedade. O contágio ricocheteia de volta para os bancos, sob a forma de rombos ainda mais impiedosos, arquitetando o mecanismo de autodestruição perfeito. E quer saber quem é o soldado raso na linha de frente que mais engole os danos colaterais dessa metralhadora giratória? Invariavelmente, é o civil indefeso encurralado nas filas congelantes de saques rápidos. O reconhecimento de danos, assinado pelo Banco Central, exibe um cenário de terror psicológico de última categoria. A contaminação radioativa do crédito pessoal estourou todos os limites táticos, reeditando a mesma hecatombe financeira global vista durante o inferno do ano de 2008. Uma parcela letal, equivalente a 13% de todo o dinheiro liberado, transformou-se em lixo tóxico irrecuperável. Numa fuga caótica contra a inflação, as tropas civis rasparam as prateleiras, sequestrando veículos, tecnologia de ponta e até suprimentos e sobrevivência, operando sob a doutrina do desespero e saturando o poder de fogo dos cartões de crédito ao máximo. A trégua artificial chegou ao fim das contas. O avanço impiedoso da inflação pulverizou os salários de campo, erguendo muralhas de juros simplesmente intransponíveis. O congelamento compulsório dos seus recursos bancários acontece por uma manobra tática nua e crua. As linhas de defesa financeiras e os tesouros institucionais foram pilhados até a última moeda. Eles estão literalmente estancando crateras orçamentárias de 600 bilhões de rublos, usando o sangue e o suor da sua conta corrente como uma muralha de sacrifício. Contudo, o rastro de ruína forjado na fornalha dessa economia militarizada ultrapassa de longe as trincheiras isoladas de um simples déficit público de Estado. O custo elementar da sobrevivência avança feito uma blitzkrieg descontrolada pelas províncias. Numa investida brutal de choque e pavor, a classe média do país vai sendo fuzilada em queda livre diretamente para o subsolo mais degradante da linha da miséria. Ao decodificarmos os balanços estratégicos previstos para 2025, o radar de comando acusa um revés massivo, uma sangria implacável de 24% nos vendimentos colhidos no flanco de hidrocarbonetos. A artilharia de arrecadação interna também sofreu um golpe pesado nas trincheiras, com a coleta de impostos afundando vertiginosamente em 13%. Qual a manobra de contra-ataque do governo para estancar esse aniquilamento fiscal? Uma devassa monumental e covarde na carga tributária da população. O disparo brutal do valor agregado a alvos punitivos de 22%, com mísseis focados ainda mais pesadamente em artigos premium de ostentação,
engatilhou uma onda de detonação que explodiu toda a cadeia de precificação civil do país. O verdadeiro golpe de misericórdia tático, entretanto, ainda aguarda pacientemente nas sombras. O poder de fogo no bolso do cidadão não está apenas estagnado, está sendo literalmente pulverizado, derretendo a um ritmo alarmante. Basta fazermos uma varredura nas redes sociais para capturar o desespero das massas na trincheira diária, travando uma guerra perdida para honrar os boletos mais simples. Até mesmo o ato trivial de colocar a ração diária na mesa transformou-se em um privilégio inalcançável para grande parte da população. Como se a fome não bastasse, os grandes bancos apertam o cerco, congelam contas sob a cortina de fumaça de movimentações suspeitas, deixando a população completamente encurralada. Na tentativa desesperada de blindar os últimos centavos que restam, o trabalhador colide de frente com as impenetráveis muralhas digitais erguidas pelo Estado. Estamos testemunhando uma manobra tática de extrema gravidade nos bastidores deste teatro de operações. A postura implacável do Banco Central russo esconde um objetivo sombrio: tentar erguer barricadas financeiras contra um tsunami devastador que já desponta no horizonte. Uma onda letal de hiperinflação que fatalmente detonaria uma corrida enlouquecida aos caixas eletrônicos. Imaginem o cenário catastrófico: o pânico tomando conta e milhões de cidadãos marchando em uníssono para saquear as próprias contas bancárias. O esqueleto financeiro do país, já brutalmente estilhaçado por sucessivas sanções globais, seria reduzido a pó em questão de horas. É exatamente por essa razão que o radar estatal passou a monitorar de forma paranoica até mesmo as transações instantâneas de pequeno valor. Qualquer microscópico desvio do padrão aciona sirenes vermelhas, tornando-se o pretexto letal para a guilhotina do congelamento imediato. O governo assumiu o papel de carcereiro dos fundos civis, protegendo o dinheiro do próprio dono, pois cada centavo confiscado é o combustível necessário para lubrificar as engrenagens dessa máquina de guerra. Esse torniquete econômico draconiano não está apenas sufocando o cidadão comum, drenando suas últimas gotas de oxigênio. O estrangulamento também atinge em cheio o já fragilizado e encolhido tecido empresarial russo. O setor privado já vinha travando uma batalha campal sangrenta contra a disparada absurda nos custos de captação de recursos. Uma carga tributária asfixiante que ultrapassa a marca dos 22%, somada a um verdadeiro apagão de profissionais qualificados no mercado. E agora, como se recebessem um golpe de misericórdia, essas empresas são forçadas a navegar por um campo minado de burocracia bancária estatal. A campanha militar no fronte vizinho funcionou como um verdadeiro moedor de carne, atirando a força vital e produtiva da nação para as fileiras de combate, ou forçando um êxodo desesperado para o exterior. O gigantesco vácuo de 4.800.000 trabalhadores desaparecidos do mercado simplesmente paralisa as engrenagens vitais do país. O cenário é tão devastador que até mesmo os gigantescos conglomerados financeiros estão suando sangue para preencher suas fileiras corporativas. Enquanto isso, sentinelas robóticas operadas por inteligência artificial disparam bloqueios às cegas, amputando o fluxo de caixa e sabotando completamente a vida comercial. A interceptação de fundos no momento em que um empresário tenta quitar fornecedores funciona como detonador perfeito de um efeito dominó, pronto para provocar falências em massa. Ao direcionarmos nossa lupa tática para as camadas mais profundas desse confronto interno, fica cristalino que a onda de choque gerada por esse cerco estrutural nos caixas eletrônicos transbordará de forma implacável para o xadrez geopolítico global. O alto comando do Kremlin basicamente sequestrou o amanhã do país, assinando uma hipoteca suicida que sacrifica as próximas gerações para bancar o fogo de artilharia. O outrora poderoso Fundo Soberano Nacional está sangrando até secar, enquanto o arsenal de reservas estratégicas já pisca no vermelho mais absoluto. Encurralados e sem munição financeira, a única tática de sobrevivência que restou aos generais da economia foi colocar o colchão de economias do povo na alça de mira. A ofensiva programada para lançar o projeto do rublo digital em escala nacional, com previsão de ataque para março de 2026, nada mais é do que uma nova e sofisticada arma de dominação. Esse formato monetário codificado
entregará ao poder central um radar onipresente, capaz de mapear a trajetória de cada milímetro de capital gasto em território nacional, concedendo às autoridades o poder de acionar guilhotinas virtuais e paralisar ativos com um mero apertar de botão. O que escutamos agora é o bater inclemente das botas de chumbo, anunciando a instauração de uma autocracia financeira sem precedentes. Metro a metro, de forma sorrateira, as famílias são destituídas do domínio sobre os frutos do próprio suor, perdendo o controle do seu patrimônio. A grande incógnita geopolítica que emerge dessas ruínas fumegantes é: como sobreviverá o comando supremo da liderança atual no meio dessa hecatombe fiscal? Nos salões blindados do Kremlin, a crise deixou de ser debatida como uma mera turbulência orçamentária. Ela foi elevada à categoria de ameaça existencial imediata ao regime. O outrora inviolável acordo velado de submissão, firmado durante décadas entre o governante máximo e o povo, agora jaz em pedaços e reduzido a cinzas. E em que termos se baseava exatamente esse tratado de sobrevivência silenciosa? A regra de engajamento era simples. A população se vendava para a política, enquanto o líder distribuía doses generosas de ordem, previsibilidade e pão na mesa. O trágico cenário de hoje, contudo, escancara o calote. A bonança evaporou e a paz social virou um artigo de ficção militar. Para o cidadão comum, aquele velho companheiro exausto que agora gela até os ossos nas quilométricas filas de desesperança nos bancos, na lendária guerra psicológica de trincheiras entre a geladeira desabastecida e a ilusão das emissoras estatais, o estômago roncando finalmente assumiu a liderança no fronte. Marchas triunfais no horário nobre são munição inútil contra panelas raspadas. A aura do estrategista de ferro, do líder invencível, está derretendo de forma vexatória à luz do dia. E essa derrota esmagadora não está acontecendo nos campos lamacentos da frente ucraniana, mas sim sob a luz dos caixas automáticos mortos que infestam as calçadas de Moscou. Na mesa tática de comando dos generais burocratas, o arsenal de alternativas favoráveis foi completamente exaurido, e não sobrou nenhum plano de fuga seguro. A única manobra permitida pelas circunstâncias é a roleta russa do desespero, onde as únicas saídas possíveis oscilam entre o péssimo e a aniquilação completa. A primeira cartada estratégica seria simplesmente ligar as impressoras e inundar o país com dinheiro. Uma manobra dessas, contudo, arrastaria a Rússia de volta ao pesadelo hiperinflacionário dos anos 90, decretando o suicídio político do regime. A segunda rota de fuga exige o fim imediato das hostilidades, obrigando Putin a engolir uma derrota amarga, um sacrifício que a sua megalomania jamais autorizaria. Resta, portanto, um único e sombrio caminho a trilhar: abraçar a doutrina norte-coreana de aprisionamento absoluto, erguendo um verdadeiro gulag virtual. Falamos de uma fortaleza hermética, com fronteiras lacradas, onde cada centavo vira um código rastreável nas mãos implacáveis do Estado, e qualquer faísca de oposição é rapidamente asfixiada pela brutalidade da fome. De forma trágica, é exatamente para esse abismo que a bússola aponta. Mas qual será o destino das massas presas no fogo cruzado? O horizonte que se desenha para o cidadão comum é igualmente assustador, embora a resiliência russa perante o colapso seja uma lenda forjada a ferro e fogo. As táticas de sobrevivência que começam a emergir nas ruas ecoam perfeitamente os dias sombrios da década de 90. A população tem diante de si 3 frentes de batalha pela sobrevivência, sendo a primeira o resgate absoluto do dinheiro vivo. Com a confiança nas instituições bancárias completamente pulverizada em zero, a velha tática de proteger fortunas debaixo do colchão volta a reinar. Há uma fuga desenfreada do rublo estatal digitalizado. Os civis buscam desesperadamente o escudo protetor de qualquer bem tangível. Metais como ouro e prata, ou para os soldados mais habilidosos da resistência econômica, a proteção suprema do dólar. A segunda linha de defesa é o escambo puro e duro. Um teatro de operações onde a moeda morre e a mercadoria assume o poder. Nas vastidões rurais, o povo já mobilizou uma economia de trincheira, trocando suprimentos alimentares e bens de consumo por trabalho físico,
em um espelho trágico e literal dos dias caóticos que marcaram a ruína do Império Soviético. A terceira e mais explosiva rota de fuga desenrola-se nas sombras do submundo digital. A juventude e a elite tecnológica montaram uma resistência de guerrilha cibernética com criptomoedas, focando pesado em ativos estáveis, como o USDT, para blindar suas economias contra os ataques de confisco do governo. O alto comando financeiro detectou o motim e respondeu com artilharia pesada, bloqueando rotas para corretoras e metralhando conexões privadas. Isso instaurou um verdadeiro campo de batalha invisível, um jogo letal de esconde-esconde entre a máquina esmagadora do Kremlin e a sagacidade civil. Contudo, é vital reconhecer que esses bots salva-vidas operam com capacidade mínima, resgatando apenas uma fração seleta da população. O verdadeiro exército de civis, os veteranos aposentados e a gigantesca massa do funcionalismo público encontram-se tragicamente amordaçados nos porões deste colossal navio em pleno naufrágio. Traduzindo essa carnificina para a fria linguagem militar dos gráficos econômicos, o derretimento nas vendas de petróleo e gás natural representa a aniquilação total do coração financeiro que mantém a máquina russa respirando. O cerco sufocante das sanções de longo prazo e o estrangulamento do fluxo tecnológico aliado, somados à perda do terreno europeu, forçaram o complexo industrial do país a ajoelhar-se em completa rendição à supremacia chinesa. A hemorragia brutal na receita energética estilhaçou o Tesouro Nacional, transformando o planejamento financeiro num amontoado de curativos patéticos. Nem mesmo um bombardeio fiscal, concretizado em um salto de 25% na carga de impostos, conseguiu evitar que o abismo orçamentário continuasse aberto na marca de 2,6% do Produto Interno Bruto. Em termos táticos, o chumbo nas costas da população está cada vez mais letal, mas a artilharia financeira do Estado permanece de mãos vazias. Esta aritmética kamikaze forçará inevitavelmente a rodagem desesperada das gráficas, acionando a bomba relógio da hiperinflação, o que incinerará o valor do dinheiro nacional até virar cinzas ao vento. As barricadas erguidas pelo sistema bancário não passam de cortinas de fumaça, uma defesa frágil e inútil para camuflar o derretimento do câmbio. O resultado destas operações é que o ano de 2026 desponta no radar não apenas como um teatro contínuo de sangue e trincheiras, mas como a contagem regressiva para a demolição absoluta das bases sociais e econômicas de toda a Rússia. O aperto autoritário do Kremlin nos seus próprios torniquetes de pressão financeira não emite um sinal de superioridade bélica, mas sim o alerta vermelho do mais puro e absoluto desespero estratégico. A fatura desta ofensiva devastadora deixou de ser cobrada exclusivamente com a carne e o sangue dos pelotões da linha de frente e passou a massacrar idosos humilhados em filas bancárias, lojistas soterrados em falência e uma geração inteira roubada de seu futuro. O Estado arquitetou e lançou uma violenta campanha de atrito contra o seu próprio povo, bem no epicentro econômico da própria guerra que ele escolheu começar. Diante de tamanho cerco, qual é a leitura que se faz do fronte? Até que ponto a muralha de civis russos aguentará receber a carga diária deste fogo cerrado na sua economia básica? Ou seria esse confinamento em massa o pavio inflamável perfeito para detonar uma insurreição social em escala nuclear? Qual é a sua leitura deste cenário tático? Deixe seu relatório de inteligência na nossa trincheira de comentários. Alice-se agora mesmo em nossas fileiras. Ative o radar de alertas e confirme seu apoio estratégico com uma curtida. Nossa base de comando continuará despachando os dossiês geopolíticos e econômicos mais implacáveis do fronte. Mantenha sua frequência travada no Mr. Warlog. Aqui, nós rasgamos a névoa da desinformação e entregamos a verdade absoluta.